Eu quero, meus irmãos, saudá-los com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para transmitir uma porção da Palavra de Deus, baseado num desdobramento, desde o primeiro vídeo em que foi gravado para YouTube, que veio com o título Resgatando Grandes Verdades Bíblicas e Históricas. Então, a partir desta primeira apresentação aqui, nós já estamos nessa quarta gravação, e eu tenho assim como uma palavra-chave desse trabalho, a reforma seguida de um avivamento. Então, os títulos dos assuntos que já foram gravados anteriormente são os seguintes, só para introduzir o assunto aqui para o tema de hoje. Reforma já. A outra mensagem foi reforma e avivamento através da proeminência das Escrituras, reforma e avivamento pela preservação dos marcos antigos, a reforma por meio da santidade até que ele venha. E nesta ocasião aqui estaremos falando, com a graça de Deus, sobre a reforma e o avivamento nas igrejas e nas nossas vidas, pelo retorno ao primeiro amor, que está baseado aqui, como nosso texto áureo, em Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 a 5, que será o nosso texto introdutório. Então, o assunto será sobre a carência desse primeiro amor que nós observamos na vida dos cristãos nesses últimos tempos, né? Isso aí é uma coisa que nos preocupa os líderes das igrejas e também no meio dos próprios obreiros, também aquele esfriamento do primeiro amor, daquele zelo inicial da fé cristã que nos tornava mais fervorosos no início da nossa carreira espiritual, e hoje parece que está se arrefecendo esse calor do amor por Deus, deste amor pelas coisas espirituais. Então é sobre esse assunto que eu quero chamar a atenção de todos os ouvintes, de todos os irmãos que visualizarem esse vídeo. Então, será uma exortação para um retorno ao primeiro amor, que eu acho que é uma necessidade imprescindível e muito séria para os crentes nos dias de hoje, nesses dias tão turbulentos que estamos vivendo na face da terra. Então, o texto das Escrituras, lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 1 a 5, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos, e não o são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por amor do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Até aqui vai indo muito bem, mas vejam a advertência aqui. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Estou lendo na versão Almeida atualizada, na Bíblia de Genebra. Então, meus irmãos, não há nada mais horrível
do que uma ortodoxia, uma vida cristã desprovida de qualquer tipo de amor, de compaixão, de alegria, de vida, de zelo, de pureza, de santidade, de fervor e poder. Somos aproximadamente 25 milhões de evangélicos no Brasil. Onde está o poder dessa multidão? Será que o nosso glorioso protestantismo histórico, o nosso evangelicalismo e o nosso pentecostalismo terá futuro com essa carência do primeiro amor? Eu achei muito interessante aqui, que ilustra bem isso, uma passagem bíblica no livro de Jó, no capítulo 29, versículos 1 a 6, que diz assim as Escrituras: prosseguiu Jó no seu discurso e disse, vejam bem como esse texto bíblico, ele se encaixa aqui, porque ele traz aqui à luz marcas, consequências, prejuízos da falta de uma vida mais devotada a Deus, mais espiritual, mais santa, e conservando o primeiro amor. Diz assim: quem me dera, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas, como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos em redor de mim, quando eu lavava os pés em leite, e da rocha me corriam ribeiros de azeite. É uma palavra muito séria para a nossa reflexão, que os irmãos leiam novamente em casa esse texto de Jó, capítulo 29, versículo 1 a 6. E aqui então, dando sequência a esse comentário sobre Efésios, capítulo 2, versículo 1 a 5, eu tenho uma nota aqui da nossa Bíblia de Estudo Pentecostal, que diz o seguinte: deixaste o primeiro amor. Isto se refere ao primeiro e profundo amor e dedicação que os crentes de Éfeso tinham por Cristo e por sua palavra. Como diz aqui em João capítulo 14, versículo 15, para dar subsídio a esse comentário, diz aqui João 14, 15 e 21, as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que fala assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Um dos principais sinais que comprovam que nós realmente amamos a Deus é quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, quando nós buscamos a palavra de Deus, quando nós meditamos e lemos diariamente nas Escrituras e nos devotamos a este livro sagrado. E ainda no versículo 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. E ainda em João 15, versículo 10, ainda fala o nosso Senhor: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai
e permaneço no seu amor. Portanto, esta advertência, diz ainda aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal, nos ensina que conhecer a doutrina correta, obedecer aos mandamentos e ir aos cultos na igreja com frequência não bastam. A igreja, o crente, deve ter acima de tudo um amor sincero por Jesus Cristo e pela sua palavra como um todo. O amor sincero a Cristo resulta em devoção sincera a Ele, em pureza de vida e em amor à sua verdade. E eu acrescento aqui ainda, em devoção diária e em uma vida piedosa. Nós podemos ver aqui também o Senhor Jesus Cristo no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, nos versículos 35 a 38. E um deles, dos fariseus, intérprete da lei, experimentando o Senhor Jesus Cristo, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E respondeu-lhes Jesus. Essa palavra que Jesus aqui está citando, ele extraiu lá do livro de Deuteronômio, capítulo 6, que diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, o amor a Deus aqui é uma coisa imprescindível na vida do cristão, se ele quiser manter uma comunhão sadia, sincera, real com o Senhor Deus. Se este aqui que Jesus falou em Mateus 22 é o maior mandamento da Bíblia, então o seu não cumprimento torna-se o maior pecado. Este amor a Deus deve ser caracterizado como um amor devotado, não é um amor de lábios, só de palavras, um amor farisaico, um amor falso, mas é um amor devotado a Deus. E agora quero continuar expondo-lhes aqui, que eu fiz uma adaptação e uma ampliação da minha Bíblia de Estudo Pentecostal, que ainda segue aqui com alguns pontos a respeito desse assunto. Que este amor abrange, em primeiro lugar, este amor abrange um vínculo pessoal de fidelidade e lealdade a Ele. Em segundo, a fé como firme e inabalável liame com aquele a quem fomos unidos pela filiação divina. Este amor abrange também o fiel cumprimento de nossas promessas, compromissos e votos para com Ele. Este amor abrange ainda a devoção cordial, expressada em nossa dedicação aos padrões justos de Deus no meio de um mundo hostil que o rejeita. Em último lugar, este amor abrange ainda o anseio, o anelo pela sua presença e pela íntima comunhão com Ele. Então, como podem as igrejas e os crentes em geral evitar a decadência ou até o desaparecimento espiritual e o consequente julgamento por Cristo devido ao abandono do primeiro amor? Então existem aqui 3 soluções para este problema, para esse dilema. O primeiro deles
Esse comentário corrobora dizendo que todas as igrejas devem estar dispostas a ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas, pois esta palavra de Deus, conforme revelada aos apóstolos do Novo Testamento, mediante o Espírito Santo, é o padrão bíblico, segundo a qual as igrejas devem verificar, nortear, embasar, alicerçar suas crenças e atividades para renovar a sua vida espiritual. Em segundo lugar, o segundo conselho aqui é que as igrejas e os crentes devem continuamente examinar o seu estado espiritual diante de Deus. E, se for o caso, corrigir seu erro de tolerância ao mundanismo e à imoralidade. E o último conselho aqui nesse tópico é que a frieza espiritual que causa o arrefecimento, o abandono do primeiro amor, então essa frieza espiritual poderá ser extinguida quando não houver arrependimento sincero do pecado e um retorno decidido ao primeiro amor, à verdade, à pureza e o poder da revelação bíblica de Jesus Cristo. E para complementar esse ponto desta mensagem, eu quero dizer ainda que o primeiro amor passou e foi esquecido. Apesar de seu privilegiado discernimento espiritual, essas qualidades que nós lemos aqui nos primeiros versículos de Apocalipse, capítulo 2, sobre essa rica e abençoada igreja de Éfeso naquela época, que eles não suportavam os falsos apóstolos, né? Eles labutavam com perseverança, não podiam suportar os homens maus, e assim por diante, não se deixavam esmorecer, mas a advertência do Senhor veio com bastante severidade aqui, diretamente dizendo: mas tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Então, esse pastor de Éfeso deixou-se coisificar por um ativismo irracional. Ele se entregava ao reino, aos labores do evangelho, à ortodoxia cristã, às práticas religiosas, eclesiásticas, ministeriais, mas não se dava ao rei. Não se dava aquela comunhão íntima e piedosa ao Senhor. Como Marta e Maria, por exemplo, lá em Lucas capítulo 10, versículos 39 e 40, nós podemos aqui usar desta ilustração dentro das próprias Escrituras, que Marta se entregava aos seus múltiplos labores, se fatigando em suas tarefas, em seus serviços, mas outro sim, Maria, ao contrário, piedosamente quedava-se aos pés do Senhor, ouvindo os seus preciosos ensinos. Historicamente, a igreja de Éfeso fizera-se notável não somente por viver nas regiões celestiais, mas também pelo amor que santificava ao Senhor Jesus Cristo. É o que depreendemos da epístola que Paulo lhe enviou no ano de 62 depois de Cristo, ou seja, mais ou menos uns 30 anos antes desta carta que foi endereçada por meio de João lá em Apocalipse. Por exemplo, nós vemos aqui vários versículos bíblicos
em Efésios, em 11 ocasiões que Paulo menciona a palavra amor, que os irmãos poderão verificar em casa, para eu tomar tempo aqui, me adiantar aqui nessa exposição, que lá no capítulo 1, fala sobre o amor no versículo 4 e no versículo 15, no capítulo 2 e versículo 4, mais sobre o amor aqui no capítulo 3, versículos 1, 17 e 19, ainda no capítulo 4, nos versículos 2, 15 e 16, no capítulo 5, vamos ler um desses exemplos, Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2, vejam como lá no ano de 62, quando foi escrita esta carta por Paulo, o quanto esta igreja estava embebida pelo amor a Cristo. E cerca de 30 anos lá na frente, quando já no Apocalipse, no capítulo 2, por que João falou lá, Jesus Cristo, através de João, perdestes, abandonaste o primeiro amor? Porque houve um resfriamento na vida espiritual dos crentes de Éfeso. Aqui, por exemplo, capítulo 5, versículo 1 e 2, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. A nossa vida cristã deve ser uma vida de amor sincero e real a Deus, como um aroma suave que sobe à sua presença. E ainda fala essa carta aos Efésios, no capítulo 6, sobre o amor, no versículo 23. 6, 23, vamos ver aqui. Paz seja com os irmãos, e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, todas essas marcas do amor dos crentes de Éfeso foi paulatinamente, com o tempo, se esfriando, se apagando, e é isso que eu quero falar aqui nesta ocasião, para advertir, alertar as igrejas e os crentes, os obreiros em geral, para não deixarmos que este amor maravilhoso desapareça da nossa alma, porque senão a nossa vida espiritual vai por água abaixo, e nós entraremos em declínio. Então aqui eu achei muito oportuno que será imprescindível ao enriquecimento e ao aprofundamento desse tema, assaz despertador, ouvirmos algumas notas muito sérias de Hayden Tozer, um pastor norte-americano lá de meados do século XX, que escreveu muitos livros, inclusive existe uma Bíblia aí nas livrarias, a Bíblia de A.W. Tozer, e eu tenho alguns livros dele, e aqui eu extraí uns pontos que ele fala sobre este assunto, que eu achei muito importante ler com os irmãos e incluir, inserir aqui nesse trabalho. Ele diz aqui, numa de suas páginas, que nós devemos diagnosticar os males espirituais do povo da igreja. E um dos males espirituais que mais tem afetado os crentes e as igrejas nesses últimos dias é a falta desse amor. E essa falta desse primeiro amor pode ser definida, segundo as palavras aqui de Tozer, como uma evidência de uma lassidão espiritual crônica, um nível do entusiasmo moral e espiritual extremamente baixo e pobre, digo eu.
somente num campo de interesse humano somos lentos e apáticos, porque parece que para todas as atividades humanas e seculares, sociais, etc., o ser humano parece que ele vai com diligência e procura, né? Mas a parte das atividades do interesse humano que parecem que mais nós somos lentos e apáticos e preguiçosos e indolentes, negligentes, é no campo da religião pessoal, da religião individual, da comunhão íntima com Deus. Aí, por alguma estranha razão, o nosso entusiasmo lerdeia, quer dizer, ele se torna lerdo, o nosso entusiasmo espiritual se torna moroso, vagaroso. O povo da igreja habitualmente aborda a questão da sua relação pessoal com Deus de uma maneira muito vagarosa e desanimada, inteiramente incoerente com a importância do assunto da sua vida espiritual. É verdade até que existem muitas atividades e práticas religiosas entre nós, mas é justamente quando entramos na área da religião pessoal e íntima do coração que de repente perdemos todo o entusiasmo. Assim vemos esta situação estranha e contraditória. Um mundo de ruidosa e altaneira atividade religiosa realizada sem a energia e sem o seu fervor espiritual. A emoção e o arrebatado vigor da alma inflamada de amor têm que ser procuradas no Novo Testamento ou nas biografias dos cristãos fiéis ao longo da história do cristianismo. Procuramo-los em vão entre os confessos seguidores de Cristo dos nossos dias. E ainda, no Pentecostes, uma coisa que não pode ser esquecida pelo observador mais casual foi o repentino surgimento do entusiasmo moral e espiritual, quando aqueles apóstolos, aqueles discípulos, no dia de Pentecostes, a partir dali do capítulo 2 de Atos, como eles receberam aquele entusiasmo, aquele fervor, aquele fogo, aquele poder, saíram pelo mundo, não temendo Herodes, não temendo a morte, não temendo os judeus, nem o martírio, e foram pregando o evangelho para onde eles iam. Aqueles primeiros discípulos ficaram ardendo com um constante fogo interior e entusiasmaram-se ao ponto de chegarem à renúncia completa. O baixo nível de entusiasmo moral e espiritual entre nós pode ter significação mais profunda do que estamos dispostos a acreditar. E ainda, num outro livro aqui de Aidan Tozer, eu quero completar aqui a sua participação deste irmão aqui, em mais um comentário que diz assim, sobre o amor, sobre a admiração e o enlevo que os cristãos devem cultivar, devem manter no seu relacionamento diário com o Senhor Jesus Cristo. Então ele diz aqui que Paulo achou necessário explicar aos seus críticos
que a sua aparente loucura, que uns achavam que Paulo estava delirando, que era um louco, fanático, mas era na verdade o amor de Deus que inflamava a sua alma, arrebatando o seu coração e disposto a servi-lo até a morte. E Deus nunca se satisfaz com menos do que tudo. Como nós lemos lá em Mateus 22, que devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. Então Deus não se satisfaz com menos do que tudo. Deste amor que pode ser aqui dito como um tipo de um hedonismo cristão, como diz John Piper. Aprendemos assim a lição espiritual ensinada por Jonathan Edwards, que quanto mais nos deleitarmos prazerosamente e amorosamente em Deus, mais Ele é glorificado em nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus! Então, aqui mais uns pontos de Tozer que diz aqui: mas a qualidade do culto que prestamos sobe quando nos afastamos do pensamento do que Deus tem feito por nós. Quer dizer, o nosso amor por Deus, o nosso culto realmente mais rico que prestamos a Deus não é tanto que é quando realmente nos afastamos dessa ideia de um Deus pragmático, de um Deus que está ao nosso serviço para nos conceder bênçãos e mais bênçãos. Não é tanto pelo que Ele tem feito por nós, mas quando nos aproximamos do pensamento da excelência da sua natureza santa. Este tipo de culto nos leva à admiração. O dicionário diz que admirar é observar com maravilhada estima, acompanhada de prazer e deleite. Como é que os irmãos podem, como é que nós podemos detectar se nós estamos ainda no primeiro amor? Se nós admiramos a Deus pelo que Ele é? Se essa admiração é acompanhada de uma estima, de um prazer, de um deleite por Ele? Olhar um objeto ou para Ele com elevada sensação de prazer. E de acordo com esta definição, nos dias de hoje, neste século que nós estamos vivendo, Deus tem muito poucos admiradores entre os cristãos de hoje em dia. Nós parece aqui com as minhas palavras que eu escrevi aqui no rodapé desse livro, que nós não devemos ter Deus em conta como um serviçal, como fazem os crentes modernos, que buscam a Deus só para suas necessidades sentidas. Mas devemos buscar a Deus como eu sou, como aquele que diz eu sou, embevecidos e sobejamente maravilhados pela sua glória divina e pela sua majestade santa, e estupefatos pelos seus poderosos atributos. Então, quando os nossos corações, diz ainda Tozer aqui, sobem para Deus em elevada estima pelo que Ele é, começamos a partilhar um pouco do prazer altruísta que constitui a porção dos bem-aventurados no céu.
como disse Carlyle, que a adoração é um elevo transcendental. As páginas das biografias cristãs encantam pelos testemunhos de adoradores maravilhados que se encontraram com Deus numa experiência íntima e não puderam achar palavras para expressar tudo o que sentiram, tudo o que viram, tudo o que ouviram. Talvez, ainda continua aqui o escritor, a mais grave acusação que se possa fazer aos cristãos modernos é que não amamos a Cristo suficientemente, o Cristo dos conservadores. Eu acrescentei aqui o Cristo dos crentes históricos, dos tradicionais, dos pentecostais. O Cristo deles é forte, é real, sim, senhores, mas dificilmente eles veem beleza nele, esse hedonismo cristão. Raramente vemos alguém hoje inflamar-se de amor pessoal por Cristo. Então, quero dar sequência aqui ao nosso comentário, que diz assim, que eu escrevi algumas coisas aqui, meus irmãos, dando sequência a esse estudo. Assim, depois de tudo que a gente falou aqui, que nós ouvimos, as melhores e mais avivadas igrejas têm entrado em declínio e degeneração. Entretanto, igrejas corrompidas, ou igrejas que se esfriaram no seu primeiro amor, também podem ser reavivadas e regeneradas pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Qualquer religião que se torna a da maioria, torna-se um hábito social, tende a tornar-se monótona e enfadonha, independentemente de seu lampejo inicial e o seu entusiasmo. A fé torna-se um consentimento formal com Cristo e mais questão de uma associação a uma igreja, uma calcificação da fé viva, um engessamento do calor espiritual, do fervor, do zelo, da santidade, da vida piedosa. Como exemplo histórico, no puritanismo inglês do século XVII, havia um ardente desejo de redescobrir o âmago, a medula do cristianismo do Novo Testamento. Esse padrão de cristianismo, como parece razoável crer, se vestiria e expressaria nas mesmas formas em que originalmente apareceu. Esse último comentário aqui desse parágrafo, eu extraí aqui do teólogo inglês James Packer. Portanto, aqui voltando às nossas palavras, eu assevero, eu reforço aqui todos esses pontos, dizendo que urge que a igreja brasileira se previna quanto ao possível e fatídico desmoronamento da espiritualidade, ao apagão das luzes do primeiro amor e da corrosão da doutrina pentecostal
e da ortodoxia teológica das igrejas históricas, e que se exija de seus ministros, anualmente, a reafirmação, a fidelidade das nossas raízes bíblicas, apostólicas, das nossas raízes cristãs, pentecostais, reformadas, puritanas. Pois qualquer igreja sem o seu rico arcabouço e pressupostos históricos, teológicos e piedosos, é uma igreja aleijada e doentia, sem fundamentos sólidos, essenciais ao seu progresso e à sua sobrevivência, num mundo que jaz no maligno. Nas ordenanças eclesiásticas da Igreja de Genebra, na Suíça, em 1541, aqui uma citação de Stephen Lawson, diz que Calvino fez a igreja, que por sinal estava deveras corrompida e mundanizada antes da chegada de Calvino lá em Genebra, a igreja estava caída. Então, Calvino, nessa ocasião, lá em 1541, ele fez voltar esta igreja ao primeiro amor, resgatando o desígnio bíblico, resgatando a simplicidade apostólica e resgatando a pureza doutrinária da palavra de Deus, estabelecendo 3 marcas distintivas. A primeira delas é o ministério da pregação vigorosa e o exaustivo ensino da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, sendo pregada com vigor e com exaustivos ensinos e instruções doutrinárias, é um instrumento poderoso na mão de Deus para reavivar o primeiro amor no coração dos cristãos. A segunda atividade dessa igreja de Genebra na época foi cultivar a oração frequente e a revitalização da vida piedosa. Sem a vida piedosa nós não vamos longe. Em terceiro lugar, foi aqui uma fiel e mais constante ministração da ceia do Senhor. E por último lugar, foi aqui o trabalho deles aqui na aplicação da disciplina entre os membros e entre os obreiros. Diz-nos então o teólogo lá de Princeton, no final lá do século XIX, chamado Charles Hodge, ele disse que o primeiro amor passou e foi esquecido. Os sinais precípios, ou seja, os sinais principais da falta do primeiro amor são, vejam bem, a indiferença, a frieza das afeições por Deus, a insuficiência do zelo, a deficiência dos deveres cristãos, na pureza e na constância dos santos afetos. Enfim, o arrefecimento do primeiro amor, do zelo e do fervor inicial causa perda da identidade e abre brecha nos marcos cristãos que nos delimitam as fronteiras com o mundo. E caminhando para o final, eu concluo dizendo que uma das causas principais do declínio do primeiro amor é o desleixo para com os deveres da adoração,
e a prática diária dos exercícios e da disciplina espiritual, pois os mesmos são os meios pelos quais a alma vem a aproximar-se de Deus. E como uma advertência bíblica aqui para fortalecer esse ponto, eu quero ler aqui no livro do profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 1 a 3. Essa falta de primeiro amor aconteceu aqui também na vida do povo de Israel. Diz aqui no título, na epígrafe, o amor de Deus e a rebeldia do povo. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição, quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de quando me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Vejam bem aqui que Deus aqui reparou que esta falta de afeição de Israel, que quando ele tinha aquele amor como com um noivo e uma noiva, de como ele seguia o Senhor num deserto, debaixo de qualquer circunstâncias difíceis na vida, mas esse amor aqui estava se findando, porque aqui no versículo 13 diz aqui: porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retém as águas. Então, pelo fato de se afastarem de Deus, os tornam indiferentes e frios para com os deveres santos, deixando a alma apática e preguiçosa. Eu concluo aqui, então, com um comentário de Charles Finney, lá do século XIX, nos Estados Unidos, quando esse avivalista e pregador americano, Charles Finney, disse aqui: eu senti grande peso espiritual em minha alma, nesse inverno aqui em Boston. Minha alma se ocupava grandemente com a questão da santidade pessoal, do estado da igreja como um todo, da sua falta de poder, da fraqueza das igrejas ortodoxas, da fraqueza de fé, da falta de poder no meio da comunidade. Então eu complemento que todas essas carências e sequelas da falta do primeiro amor são causadas por esse nosso desleixo espiritual. E que possamos então retomar a salutar e poderosa, ou seja, que retomemos a salutar e prazerosa prática do primeiro amor, tal qual se expressa no livro de Cânticos de Salomão, capítulo 7, versículo 10 a 13. E eu encerro com essas palavras aqui de Cântico de Salomão, capítulo 7, versículo 10 a 13. Diz assim: eu sou do meu amado, e ele tem saudades de mim. Venha, ó meu amado, e saiamos ao campo.
passemos as noites nas aldeias, levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, se abre a flor e se já brotam as romeiras, e dar-te-ei ali o meu amor. As mandrágoras exalam o seu perfume, e as nossas portas há toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos, eu tos reservei, ó amado meu. Enfim, que nós possamos voltar o mais rápido possível e objetivamente ao primeiro amor. É a minha palavra para os irmãos nessa mensagem. Amém.